Paulo está criticando pregadores de forma geral, mas especialmente os itinerantes, lembra, né, da tradução que eu mostrei, que existem alguns perambulando entre vocês? Então, Paulo está chamando a atenção e criticando esses pregadores que abusavam da hospitalidade e da generosidade das comunidades de fé em Tessalônica para seu benefício financeiro. E para Paulo, o trabalho de pregação e o trabalho pastoral não conta como trabalho que justifique receber sustento financeiro integral da comunidade de fé. Para Paulo, trabalhar é fazer algo que gere renda, especialmente trabalho manual. O trabalho religioso, que depende do apoio financeiro da comunidade de fé, sem ser acompanhado de trabalho secular, entre aspas aqui, para Paulo, é uma forma de sacrilégio ou heresia, porque isso foge da tradição apostólica. A pessoa se ocupa das coisas de Deus, também, entre aspas, abusando das relações humanas para o seu próprio benefício. Esses são os desordeiros que não devem receber comida da comunidade de fé porque eles não trabalham. E é bem interessante que a história da recepção desse texto de 2 Tessalonicenses 3:10 é unânime e incontestável a esse respeito. Desde o documento cristão do fim do primeiro século, ou começo do segundo, chamado Didaquê, passando por Gregório de Nissa, João Crisóstomo, Agostinho, Tomás de Aquino, John Wycliffe, Lutero e até Calvino, todos entendem que Paulo está criticando lideranças eclesiásticas que se beneficiam financeiramente das comunidades de fé. Mais ainda, alguns deles afirmam que o verdadeiro pastor trabalha a fim de ter renda para ajudar os pobres e necessitados. Percebam a ironia, né? O verdadeiro líder cristão, por assim dizer, ele trabalha para se sustentar, para não ser um peso para a comunidade de fé, para os outros, e ainda para ter recursos suficientes para ser generoso e praticar a caridade. E é bem possível que o próprio Paulo tenha isso em mente quando ele muda o público-alvo da sua fala, ele deixa a crítica contra os pregadores e pastores para falar com os irmãos tessalonicenses, já agora no versículo 13, quando ele diz o seguinte, ele vai parar a crítica e vai agora abordar os crentes comuns lá de Tessalônica. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Paulo não quer que os irmãos de Tessalônica pensem que sua crítica à ética de trabalho de certos pregadores e pastores leve os irmãos a deixarem de ser generosos e caridosos com os pobres e necessitados, ou mesmo com outros pastores e pregadores. Em Gálatas 6, versículos 6 a 10, Paulo diz algo muito parecido sobre fazer o bem. Ele usa uma expressão muito parecida quando ele está defendendo que pregadores e pastores recebam recompensa financeira pelo seu trabalho e também para encorajar a caridade dos irmãos de uma forma geral. E aí que está a ironia de toda essa história, é que 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, não está condenando os pobres que recebem caridade, mas sim líderes religiosos que se beneficiam financeiramente de comunidades de fé, sendo um peso para tais comunidades e que não modelam uma vida cristã generosa com os pobres. O texto bíblico está falando exatamente de gente como Nicolas Ferreira. Ele acha que o texto é uma arma sendo apontada contra evangélicos com um mínimo de consciência social e uma arma contra os pobres beneficiários de programas sociais do Estado. Mas a verdade é que o texto aponta para gente como ele e diz na cara dele, herege e falso líder.